chama no lugar do coração. No silêncio eu escuto o teu chamado, chama que arde, esperança para amor sagrado. No caminho da fé e da razão, encontro em ti minha verdadeira missão. Abre meu coração, acenda a luz interior, que eu possa ouvir a voz do meu Senhor. No fogo do Espírito sou purificado, transformado pela graça, vida renovada. Na formação encontro força e viver, discípulo missão, pronto a renascer. Queime em mim, Senhor, o fogo abrasador, para que eu viva só para teu amor. Chama no coração, guia minha vida, fé e razão em ti são unidas. No caminho vocacional eu vou seguir, com amor e coragem teu nome exaltar. Venha e conheça a escuta da esperança, na chama roxa encontro confiança. Venha e veja o fogo da formação, na chama vermelha cresce o coração. Venha e siga-me, missão em labareda, na chama verde a vida é perseverança e fé. Chama no coração, guia minha vida, fé e razão em ti são unidas. No caminho vocacional eu vou seguir, com amor e coragem teu nome exaltar. Chama no coração. Olá, salve Maria, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma formação. Hoje o tema é a liberdade divina e a criação dos anjos. Então, vamos iniciar a nossa formação para que possamos, da melhor forma, usufruir de todos os frutos que o Senhor tem para nós através dela. Então, a liberdade divina e a criação dos anjos. Uma perspectiva teológica e filosófica sobre a liberdade de Deus na criação dos seres angélicos. Lembrando que fé, teologia e psicologia não se anulam, mas elas se complementam. Então, convido você a anotar aí essa verdade, onde fé, teologia e psicologia não se anulam, mas se complementam. Sou Valéria Godoy, fundadora do Centro Missionário Chamas Abrasadoras e também terapeuta do nosso Instituto Contemplato Ali Stradelle. Então, sejam todos muito bem-vindos. O fundamento da liberdade divina, a afirmação central. A declaração fundamental de que Deus é livre constitui o ponto de partida da nossa reflexão teológica. Essa liberdade não se caracteriza como arbitrariedade, mas como a expressão suprema da natureza divina. Então, Deus é livre.
Essa é uma certeza de fé que faz parte da nossa reflexão teológica. E essa liberdade não se caracteriza como arbitrariedade, mas como expressão suprema da natureza divina. Então, ao dizermos que Deus é livre, nós sabemos que Deus, na sua liberdade, ele nos expressa a sua natureza divina. Na tradição católica, a liberdade de Deus manifesta-se em perfeita harmonia com a sua essência. Então, ou seja, a liberdade de Deus está numa harmonia perfeita com a essência de Deus, com a natureza de Deus. E a natureza de Deus é simultaneamente o bem supremo e a verdade absoluta. Então, quando nós falamos da liberdade de Deus, nós estamos falando da essência de Deus, da harmonia perfeita com a essência de Deus. Estamos falando do bem supremo, da verdade absoluta. Então, Deus é livre, Deus é o bem supremo, Deus é a verdade absoluta. E tudo isso está em harmonia com a sua essência, com a sua natureza divina. Deus é livre, Deus é o bem supremo, Deus é a verdade absoluta. Então, todos nós que procuramos pelo bem supremo, todos nós que procuramos pela verdade absoluta, nós vamos encontrá-la em Deus, na sua natureza divina. Por isso, Deus, em sua perfeição infinita, não possui necessidade alguma. Deus não tem necessidade de nada. Deus não é como nós, né? Que Deus precisa de alguma coisa. Não, Deus não precisa de nada. Por quê? Porque Ele é o bem supremo, porque Ele é a verdade absoluta. E a sua decisão de criar emerge como um ato de puro amor. De um ato de puro amor e generosidade divina, jamais de carência ou limitação. Então, quando Deus resolve criar, Deus cria por um ato de puro amor, um ato de generosidade divina e não de carência e limitação. Algumas vezes nós, seres humanos, nós criamos algumas coisas por carência ou por limitação. Eu preciso de luz nessa sala, não tem. Eu vou lá e compro uma lâmpada. Ah, não, mas quero que fique mais iluminado. Eu vou lá, compro uma de potência maior ou então compro duas, não é? Então, isso é para suprir uma carência, para suprir uma limitação que eu estou passando. Também isso acontece em relacionamentos, né? Eu estou com carência afetiva, eu possuo uma limitação que eu não consigo ficar sozinho, eu sou uma pessoa apegada, eu preciso de alguém, eu sou uma pessoa codependente emocionalmente, então eu vou lá e crio um relacionamento. Eu não vejo com quem eu estou me relacionando, eu não procuro saber a natureza daquela pessoa, de onde ela vem, o que ela faz, como ela pensa. Eu não procuro conhecer a pessoa, eu não faço um caminho de namoro, um caminho de noivado, não. Eu vou lá e já parto para os finalmente. Não é assim? Então, nesse momento de carência afetiva, eu crio um relacionamento que quase sempre eu vou ter problemas futuros. Por quê? Porque não foi um ato de amor, não foi um ato de generosidade, mas foi uma carência, foi para suprir uma limitação minha. Então eu me entrego para um relacionamento errôneo, ou então por uma necessidade errônea. Com Deus não é assim. Deus não tem necessidade de nada, e quando Ele cria por um ato de puro amor e generosidade divina. Então, nós precisamos aprender muito com essa essência de Deus, com essa harmonia que existe em Deus. Quando Ele cria algo, Ele cria por puro amor, Ele cria por generosidade. Então, que nós possamos seguir esses passos de Deus também nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes diárias, que nós possamos
Seja bem-vindo, Rodrigo, que nós possamos verdadeiramente não criar situações, não criar relacionamentos por carência ou limitação, mas sim que nós possamos criar por puro amor, por generosidade. Então, isso acontece com Deus. Fundamentos escriturísticos e tradicionais. A Sagrada Escritura. O livro de Gênesis e os Salmos revelam a criação como obra divina. Os textos bíblicos apresentam a existência dos anjos como realidade fundamental da criação espiritual. Então, dentro das Sagradas Escrituras, dentro dos textos bíblicos, qual é a realidade fundamental da criação espiritual de Deus? Os anjos. Então, no livro de Gênesis, nos Salmos, vai ser revelado a nós a criação como obra divina. Então, a criação dos anjos, ela segundo as Escrituras, segundo o livro de Gênesis, segundo os Salmos, é uma obra divina. É uma criação espiritual. Na tradição católica, os escritos dos padres da igreja e o catecismo da Igreja Católica confirmam a doutrina sobre os anjos como seres espirituais e inteligentes, criados por Deus. Então, os anjos, que são a realidade fundamental da criação espiritual, eles são seres espirituais e inteligentes e foram criados por Deus por um ato de puro amor e de generosidade divina. Então, os anjos são seres criados por Deus por um ato de puro amor, de generosidade divina, como seres espirituais e inteligentes. Então, nós precisamos ter essa convicção. A natureza dos anjos na criação. Os anjos ocupam uma posição singular na hierarquia da criação, constituindo-se como seres intermediários entre o humano e o divino. Essa característica não os coloca em uma zona neutra, mas os estabelece como pontes entre as realidades terrestre e celestial. Então, os anjos, de acordo com a sua natureza na criação, eles são constituídos como seres intermediários entre o homem e o divino. Por quê? Eles não possuem a limitação da matéria. Então, eles não possuindo a limitação da matéria, sendo seres inteligentes e espirituais, eles podem ter uma conexão imediata com Deus e por isso se tornam seres intermediários entre o humano e o divino. Se tornam pontes entre as realidades terrestre, que é a nossa, e celestial. Os anjos são criados para a glória. Sua existência visa primordialmente a glorificação de Deus, participando ativamente do louvor eterno ao Criador. Então, os anjos são seres espirituais, inteligentes, são pontes entre as realidades terrenas, terrestre e celestial, são seres intermediários entre o homem e Deus e participam ativamente do louvor eterno ao Criador. Então, a sua existência visa primordialmente a glorificação de Deus. Os anjos estão aqui sendo pontes entre as realidades terrestre e celestial, sendo seres intermediários entre o humano e o divino, para serem verdadeiramente ativos no louvor eterno a Deus e para glorificar a Deus. Por isso que quando nós clamamos a intercessão dos anjos, a maioria das pessoas sentem como se a atmosfera mudasse. Por quê? Porque eles louvam a Deus, louvam ao Criador eternamente. E a sua existência visa a glória de Deus. Então, a presença da glória de Deus se faz presente quando nós pedimos a intercessão dos anjos. Eles que são
as pontes entre as realidades terrestre e celestial, entre os seres, eles são seres intermediários entre o humano e o divino. Eles são colaboradores divinos, eles participam do projeto salvífico de Deus, como a palavra de Deus diz em Hebreus, né? Eles, em obediência ao Criador, estão a serviço daqueles que devem herdar a salvação. Então, os anjos estão, eles visam, a criação dos anjos visa a glória de Deus, eles participam ativamente do louvor eterno de Deus, eles colaboram com Deus, participando do projeto salvífico de Deus, e eles atuam como instrumentos da providência divina na história da salvação. Então, os anjos são providências de Deus que visam primordialmente glorificar a Deus, participam ativamente do louvor eterno ao Criador, participam do projeto salvífico de Deus e atuam como instrumentos da providência de Deus na história da salvação, sendo seres intermediários entre o humano e o divino e sendo pontes entre as realidades terrestres e espirituais. A inteligência angélica, participação na inteligência divina. Os anjos participam da inteligência e do propósito eterno de Deus. Atuam como seus mensageiros, assistentes na execução dos desígnios divinos. Então, olha que interessante. Os anjos, eles são seres inteligentes e espirituais e participam da inteligência e do propósito eterno de Deus. Lembra que Deus não tem necessidade de nada, mas ele, por um ato de puro amor e generosidade, resolveu criar os seres humanos, resolveu fazer toda a criação, resolveu criar os anjos. Então, os anjos, eles participam dessa inteligência de Deus. Eles participam do propósito eterno de Deus. Então, foi um propósito divino a criação dos anjos. Assim sendo, eles têm uma atuação. Eles são pontes entre as realidades terrestre e celestial. Eles são intermediários entre os seres humanos, entre o humano e o divino. Eles atuam como mensageiros de Deus. Eles trazem as mensagens divinas. Eles são assistentes na execução dos desígnios de Deus. Então, dentro dos desígnios de Deus, os anjos têm a missão de assistir à execução desses planos, assistir à execução desses desígnios. Essa participação não é meramente funcional, mas ela é ontológica, ou seja, os anjos compartilham em grau elevado da natureza intelectual que caracteriza a vida divina. Então, os anjos são seres intelectuais, inteligentes, espirituais e em grau elevado, pois a palavra de Deus diz que os seres humanos são um pouco inferiores aos anjos devido à limitação da matéria. Por isso, os anjos em grau elevado, eles possuem a natureza, participam, compartilham a natureza intelectual que caracteriza a vida divina. Então, a vida divina, ela é caracterizada pela intelectualidade, pela natureza intelectual. Por isso a palavra de Deus diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, ele faz parte, a natureza intelectual, ele faz parte da vida divina. E os anjos, por participação da inteligência e do propósito eterno de Deus, eles participam, não meramente funcional, mas de forma ontológica, ou seja, compartilhando em grau elevado a natureza intelectual que caracteriza a vida divina. Então, a intelectualidade é extremamente importante no processo da criação divina. Etimologia e significado. A palavra anjo deriva do grego angelos, que significa literalmente mensageiro. Esta etimologia revela a função essencial destes seres espirituais e inteligentes: servir como intermediários da comunicação divina com a criação.
Então, pela criação dos anjos, os anjos eles têm essa função essencial de se comunicarem, trazerem a comunicação divina com a criação. Por isso a importância da intercessão dos anjos, porque eles trazem a comunicação divina. Eles são têm por função essencial serem mensageiros de Deus. O termo não descreve apenas uma função, mas revela a própria razão de ser destes seres. Ou seja, eles existem como canais da vontade, da palavra divina e transmitem aos homens as comunicações celestes. Então, essa é a função essencial dos anjos: comunicação, serem mensageiros, serem canais da vontade da palavra divina. Por isso a importância da intercessão angélica. Por isso Deus nos fez um pouco inferiores aos anjos, porque nós precisaríamos da comunicação de canais que se comunicariam conosco, canais da vontade da palavra divina, de comunicações celestes, das revelações divinas, devido à nossa limitação da matéria. A orientação tomista, São Tomás de Aquino e a teoria angélica. A contribuição de São Tomás de Aquino para a compreensão dos anjos é fundamental na teologia católica. O doutor angélico, São Tomás de Aquino, desenvolve uma síntese magistral entre a revelação bíblica e a filosofia aristotélica. Para o Aquinate, São Tomás de Aquino, doutor angélico, a existência dos anjos não é uma especulação filosófica, mas é uma verdade revelada, que encontra sustentação racional na estrutura hierárquica da criação, onde cada grau de perfeição deve estar representado. Então, segundo São Tomás de Aquino, Aquinate, doutor angélico, cada grau de perfeição angélica está neles representado através da estrutura hierárquica da criação. Então, a existência dos anjos não é motivo de especulação filosófica, mas é uma verdade revelada. Deus os criou. E isso encontra sustentação racional, onde? Na estrutura hierárquica da criação, onde cada grau de perfeição deve estar representado. A criação como participação. Conceito tomista. Para São Tomás, a criação é fundamentalmente um ato de participação. Todos os seres criados participam em diferentes graus do ser divino. Então, todos os seres criados, inclusive eu, inclusive você. Isso mesmo. Para São Tomás de Aquino, para o conceito tomista, todos nós participamos em diferentes graus do ser divino, ou seja, de Deus. Nós participamos do ser divino. Você que se sente um nada, você que se sente rejeitado, você que sofre aí de depressão, você que não tem sentido na vida, você que muitas vezes já até pensou em suicídio, Deus tem uma boa notícia para você hoje. Você participa do ser divino. Deus tem um propósito ao criar você. Você pode ter perdido o sentido, mas você tem um sentido aos olhos de Deus. A participação angélica. Os anjos participam da inteligência divina de maneira mais perfeita do que os seres humanos, situando-se mais próximos à fonte da verdade. Por que os anjos, eles participam da inteligência divina de uma maneira mais perfeita do que nós? Porque eles estão mais próximos da fonte da verdade. E nós temos a limitação da matéria. Então, quando que isso foi atenuado? Quando Jesus se encarnou. Por isso Jesus assumiu a condição humana, ou seja, Jesus nos fez mais próximos dele. Jesus nos aproximou dele pela encarnação do Verbo. Hierarquia ontológica.
esta participação estabelece uma hierarquia natural na criação, onde os anjos ocupam posição intermediária entre Deus e os homens. Então, os anjos têm ligação direta com Deus, eles estão mais próximos à fonte da verdade e são intermediários entre nós, entre Deus e nós. Então, que você tenha essa convicção, eles participam da hierarquia ontológica. A liberdade divina na criação angélica. Manifestação da liberdade. A liberdade de Deus, ao criar os anjos, manifesta-se na sua decisão soberana de incluir outros entes em sua obra criadora. Então, se Deus ele é o bem supremo, se Deus ele é a verdade absoluta e não tem necessidade de nada, ele não teria necessidade de nos criar, porque ele é e basta. Mas ele, na sua decisão soberana, porque Deus é soberano, ele decidiu incluir outros entes, outros seres na sua obra criadora. Então, ele decidiu criar os anjos, ele decidiu criar a mim e você. Nós somos a decisão, uma decisão de Deus, uma decisão de puro amor, uma decisão de generosidade. Então, essa inclusão não decorre da necessidade divina, mas ela representa uma escolha livre que eleva a criação a um nível superior de ordem e beleza. Nós somos elevados por sermos entes criados, seres criados, nós somos elevados a um nível superior de ordem e beleza. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque ele não tinha necessidade de nós, mas por escolha livre ele nos criou. Ele nos elevou a um nível, e por ter sido uma decisão livre, por ele não ter necessidade de nada, mas querer nos criar, nós somos seres elevados a um nível superior de ordem e beleza. Então nós precisamos ser ordenados. Na nossa criação humana, nós precisamos ter ordem. Por isso, São Tomás de Aquino, a orientação tomista, através do Aquinas, São Tomás de Aquino, doutor Angélico, ele nos leva à ordem. Por quê? Por causa que nós somos elevados a um nível superior de ordem e beleza. Nós podemos estar em desordem devido a inúmeras situações, mas nós somos propositalmente criados por Deus a um nível superior de ordem e beleza. Então nós precisamos recuperar a ordem e a beleza. Por isso a terapia ela é fundamental para os seres humanos, para que possam ser novamente elevados a um nível superior, recuperar esse nível superior de ordem e beleza. Colaboração elevada. Deus convida os anjos a uma colaboração que transcende a mera obediência, constituindo uma verdadeira participação na obra divina. Então os anjos foram criados não só para obedecer a Deus, mas eles foram criados para uma verdadeira participação na obra divina. Eles não estão, os anjos não foram só criados para obedecer simplesmente, porque Deus é um tirano e queria todo mundo aos seus pés. Não, eles foram criados para uma verdadeira participação na obra divina. Esta colaboração dignifica tanto os anjos quanto a própria criação, inserindo em um dinamismo de comunhão com o Criador. Então Deus criou toda a criação para um dinamismo de comunhão e não para um simples ato de obediência. Nós obedecemos a Deus por amor, porque reconhecemos que somos um nível elevado, nós possuímos um nível superior de ordem e beleza ao estarmos em comunhão com Deus. Quando nós passamos a ter uma experiência pessoal com Deus, nós vemos o quanto nós crescemos
em ordem e o quanto nós crescemos em beleza. Nós vamos cada vez mais nos afeiçoando ao Criador, entrando em comunhão com o Criador. Os anjos como instrumentos de comunicação divina. A afirmação de que Deus se serve deles para manifestar seu místico revela uma dimensão fundamental da economia salvífica. Essa utilização dos anjos não decorre da necessidade divina, mas de uma escolha livre e benevolente. Então, duas coisas que nós precisamos ter em mente: que os anjos são instrumentos de comunicação. E não por necessidade, porque Deus não precisa dos anjos para se comunicar, mas pela sua onipotência, Deus permite uma comunicação direta. Então, isso não foi feito por... Deus não criou os anjos por necessidade, mas por sua onipotência, permitindo comunicação direta. Por isso, eles são intermediários entre o plano terrestre e celestial. Eles são pontes, né? Eles são intermediários entre o humano e o divino. E Deus fez isso por escolha benevolente, ou seja, a mediação angélica representa a pedagogia de Deus, que respeita a natureza humana e respeita a natureza angélica. A pedagogia divina através dos anjos. Uma comunicação respeitosa da natureza criada. A utilização dos anjos como mediadores revela a sabedoria pedagógica de Deus, que adapta a sua comunicação à capacidade receptiva das criaturas. Ou seja, Deus ele adapta a sua forma de comunicação à capacidade dos seres criados, à sua capacidade de receber. Como os anjos têm essa ligação direta com Deus, são seres criados para a glorificação de Deus, né? Eles possuem uma capacidade de receber a comunicação de Deus diferente da nossa, porque nós temos a limitação da matéria. Por isso, com a encarnação do Verbo, essa limitação por meio de Cristo Jesus, essa limitação ela foi rompida. Por quê? Porque Jesus se encarnou, ele assumiu a nossa condição, o Verbo de Deus feito carne, né? O divino e o humano, o rosto humano de Deus. Então, esta mediação não diminui a dignidade da revelação divina, mas a torna mais acessível à condição humana. Então, por meio dos anjos, porque muitas vezes nós não estamos tão receptivos a essa comunicação. Jesus esteve receptivo, ele se encarnou para mostrar a nós que é possível nós, pela graça, nos abrirmos à comunicação de Deus, nos abrirmos à comunicação divina. Por muitas vezes nós estamos limitados nessa comunicação por diversos fatores. Deus, ele criou os anjos para nos tornar mais acessível à condição humana, à sua comunicação. Olha o ato benevolente de Deus, generoso de Deus, o ato de puro amor de Deus. Ele não quis nos condenar a estarmos para sempre impossibilitados de ouvir a voz de Deus. Ele não nos condenou a estarmos de uma vez para sempre condenados a estarmos afastados da sua revelação, da sua comunicação. Mas ele nos deu mediadores, os anjos mediadores, intermediários entre o humano e o divino, pontes entre o terrestre e o celestial, porque sabia que muitas vezes nós não teríamos toda a nossa capacidade receptiva de poder participar dessa comunicação. Os anjos servem como tradutores da linguagem divina, tornando-a compreensível sem comprometer sua veracidade ou autoridade. Eu me recordo de uma frase de Santo Agostinho, quando Santo Agostinho diz: tudo que eu falar de Deus ainda não será nada diante daquilo que Deus é. Santo Agostinho, ele tinha essa convicção que muitas vezes nós, por causa da nossa humanidade decaída, nós comprometemos a veracidade e a autoridade da comunicação de Deus, da revelação de Deus.
Então, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos numa situação difícil, quando nós estamos impossibilitados, né, de muitas vezes doentes por alguma dificuldade, né, nós somos incapacitados de traduzir, né, com veracidade, com autoridade, a revelação, a comunicação de Deus. Então, diante dessa situação, só um minutinho, por favor. Pronto, desculpa. Então, diante dessa realidade, nós comprometemos a veracidade e a autoridade de Deus. Então, Deus, na sua generosidade, na sua bondade, na sua liberdade, no seu ato de amor puro, Deus criou os anjos como tradutores dessa linguagem divina, tornando-a para nós compreensível, sem comprometer a sua veracidade e a sua autoridade. Por isso nós vemos nas Sagradas Escrituras diversos testemunhos de seres humanos, de pessoas que tiveram uma experiência com os seres angélicos, onde os seres angélicos trouxeram a comunicação do céu, trouxeram a linguagem divina, manifestaram a sua intermediação entre o humano e o divino, se tornaram pontes entre as situações, entre a criação terrestre e celestial, para que os seres humanos pudessem compreender a vontade divina. O que aconteceu, por exemplo, com a bem-aventurada Virgem Maria, quando o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, anunciou para ela que ela daria a luz ao Criador, a Jesus Cristo. Então, como aconteceu com José, quando o anjo, em sonhos, o anjo se manifestou a José e disse: não tema receber Maria como sua esposa, porque o que dela vem do Espírito Santo. Então, inúmeros outros exemplos, testemunhos de seres humanos, principalmente nas Sagradas Escrituras, na tradição católica, nos santos padres, enfim, que tiveram essa linguagem divina traduzida por meio dos seres angélicos. Então, que nós possamos hoje compreender que os anjos fazem parte da pedagogia divina. Por isso, Cristo Jesus, ao se encarnar, ele mostrou a nós que é possível, sim, nós também, em comunhão com Deus, poder ter essa comunicação com Deus, né? Podemos nos comunicar com Deus sem comprometer a sua veracidade, a sua autoridade, vivendo uma vida em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus. Então, que através dessa formação hoje você consiga compreender um pouquinho mais sobre esses seres angélicos, inteligentes, espirituais, que participam da natureza divina, intelectual do próprio Deus. Então, você aí que gosta de formação, você que gosta de conhecimento, peça a intercessão dos anjos. Peça que os anjos venham em seu auxílio. Como a própria oração diz, né? Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Então, que assim seja. Que os anjos possam vir em nosso favor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abre para nós esta via. Por Maria, com Maria, em Maria venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel, São Rafael, nosso anjo da guarda, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos até a próxima formação, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na próxima formação nós vamos estar falando sobre as crenças e a saúde mental.
através da visão da psicorreeducação, TCC e psicanálise. Então vamos estar falando um pouquinho aí dos anjos nesta perspectiva, na perspectiva da saúde mental. Que Deus abençoe cada um de vocês, lembrando você que nós estamos com uma campanha para que nós possamos comprar a nossa impressora, porque eu estou sem impressora e precisamos, o Centro Missionário de Chamas Abrasadoras necessita de uma impressora para que nós possamos fazer todo o nosso trabalho terapêutico e formativo. Então eu peço a você que, se você puder, que através da intercessão angélica, que Deus possa nos conceder essa graça através da sua ajuda. A nossa impressora custa R$ 2.500. Por isso, é a impressora que nós necessitamos para realizar os nossos trabalhos. Então, que você possa nos ajudar, colocamos aí a forma de você nos ajudar e nós acreditamos que você também faz parte do plano salvífico de Deus das nossas vidas e que você tem um sentido e um propósito de Deus também na nossa história. Que Deus abençoe você, salve Maria Puríssima, até a próxima, se Deus quiser.